Olá, tudo bem? Retomando um pouquinho a história do Hamelin, da cidade de Hamelin, do flautista misterioso e das crianças que acabaram sumindo, vamos retomar um pouquinho o cenário pós-sequestro das crianças, né? Um cenário de desolação humana, de desolação pessoal, em meio à fartura, que era uma cidade com muita fartura. Claro, se ela estava infestada de rato, provavelmente ela estava infestada de grãos. Então, provavelmente, a fartura, como sempre, atrai o rato. Então, existe aí uma simbologia muito forte. E qual é o ponto que produz a infelicidade das pessoas da cidade? Certamente não é a falta do que comer. Certamente não é a falta de onde morar. Não é conforto material. O que está gerando nessas pessoas a ideia de desolação é a perda da perspectiva de um futuro. Como diz a mãe de uma criança que morre precocemente, ela fala: eu não vou vê-lo se formar, eu não vou vê-lo se casar, eu não vou ver essas coisas. Não havia garantia nenhuma de que isso iria acontecer, mas agora, no momento, existe uma garantia de que não vai. Bem, isto é extremamente chamativo da nossa atenção da ideia das consequências, da interconectividade, da causa e consequência. Isso não deixa de ser um chamado muito importante, muito eloquente à nossa responsabilidade subjetiva, nossa responsabilidade pessoal no momento da decisão, no momento da escolha, né? Em que muitas vezes uma escolha que parece ter uma consequência pequena, uma escolha ínfima. Olha, é o seguinte, 1.000 guinéus, vou pagar R$1.000 para você dar fim nos ratos. Quer saber? Eu ofereci demais, eu estava desesperado, bobeira. O que você fez vale 50. Essa decisão parece ser assim, bom, estou economizando R$950. Mas o preço, o custo, a consequência disto pode ser gigantesca. Então, muitas vezes, no momento da nossa decisão, é extremamente importante nós lembrarmos o quanto isto pode impactar na vida das outras pessoas. Não é só na minha, não é só na vida da minha empresa, não é só na vida do meu negócio. É na vida da minha família, mas é também na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, ter esta possibilidade de enxergar num cenário humano mais amplo, essa perspectiva é extremamente importante para nós irmos na direção do que poderíamos chamar de sabedoria. E, muitas vezes, dentro das nossas decisões, nós entendemos que temos que estabelecer objetivos, temos que ter finalidades, temos que ter propósitos. E muitas vezes o nosso planejamento em relação ao futuro, e veja, as consequências elas sempre estão no futuro. Então, quando eu cheguei para o flautista e falei para ele, olha, só vou te pagar 50, o futuro disso foi que as minhas crianças todas sumiram. Isso aconteceu depois, no pós-golpe. Então, muitas vezes nós calculamos o que vamos fazer em função de o melhor perfil possível de consequência. E temos algumas dicas nas quais nós podemos nos organizar. Mentalmente, emocionalmente, muitas vezes nós propomos objetivos. Um deles é, eu quero ser milionário, eu quero ter ganho meu primeiro milhão até os 35 anos. Ok, tá bom. Coloque isso. Mas esta forma de pensar, ela traz um problema muito sério. Que o objetivo, nesse sentido, é fluxo material. O fluxo material na nossa vida nem sempre é unidirecional. Muitas vezes ele vai e volta. Quem não teve a experiência já de ter tido na sua vida altos e baixos financeiros? É muito comum, é muito difícil estar sempre na crista da onda. Por isso que é muito complicado quando eu decido que eu preciso ganhar sempre. Isso é muito complicado. Nós estamos, ao momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos a caminho da final
da Copa do Mundo. Né? Veja, a regra não é ganhar a Copa do Mundo. A regra é não ganhar. Se 32 clubes, 32 países disputam o título, significa que 31 não vão levar esse título. Então, é extremamente importante nós não perdermos a perspectiva de que ganho e perda são sempre coisas relativas, do momento. E a realidade, o presente momento está sempre evoluindo, ele está sempre mudando. Então, o objetivo é uma ideia muito complicada de se basear, gera muito sofrimento, ainda mais um objetivo a um desfecho específico, ganhar X dinheiro. Depois existe uma outra forma de pensar sobre a forma como eu me conduzo das pequenas e das grandes decisões, que é a finalidade. A finalidade entra para um campo chamado teleologia. E o que é a teleologia? A teleologia é aquilo que diz assim: as coisas servem para tal. Parece estranho, mas vamos pegar o nosso organismo, o meu pulmão. Para que serve o meu pulmão? O pulmão serve para respirar. Errado. Por quê? Você respira pelo pulmão? Claro, mas ele não serve para respirar. O pulmão respira. Porque o pulmão também dissolve coágulos. Ele também recebe pequenos trombos que vêm da circulação venosa periférica, batem no pulmão e o pulmão dissolve esses pequenos coágulos. Então, ele também serve para dissolver coágulos? Mas ele também serve para fazer um entorno no coração? Também. Então é muito complicado atrelar finalidades. A finalidade do Sol é aquecer a Terra? Não. A Terra aquece, mas não se trata de uma finalidade. A finalidade bate muito perto da ideia do dever. E se algo não acontece, se o meu pulmão não dissolve coágulos, então eu tenho um pulmão errado. Não, às vezes é excesso de coágulo. O que pode, de fato, ser um fiel de balança, pode ser uma direção muito sábia para conduzir minha vida, financeira, emocional, familiar, que seja, é o propósito. Porque a ideia de propósito, ela envolve uma ideia de valores. Os meus propósitos. Ok, você fala, vou ganhar 1 milhão até. Você está falando de um valor. Qual é o valor que você está falando? Você está falando do valor ganhar. Adquirir. Atingir. Agora, qual o valor em jogo? É muito mais interessante nós pensarmos o que é que eu faço quando eu faço algo. Eu estou trocando uma fralda suja. Eu estou lavando uma fralda de cocô, ou eu estou dando ao meu filho, à minha filha, uma oportunidade na vida. São duas coisas diferentes, né? E que você pode estar fazendo no ato de trocar a fralda. O propósito vai ficar sempre, inevitavelmente, atrelado a alguma forma de transcendência. E é exatamente a transcendência que foi a miséria da população de Hamelin. Eles tinham o que comer, mas eles não tinham para quem dar. Eles não tinham a transcendência deles, a capacidade de estender, espalhar a existência dele para as outras pessoas, para os outros grupos, para as outras circunstâncias à sua volta. Esta capacidade foi gravemente mutilada. Então, na nossa vida, a ideia de uma transcendência é crucial, é angular. E essa transcendência pode se dizer tanto aos meus pares contemporâneos quanto às gerações futuras. Não existe uma
Não existe um grupo-alvo. A minha transcendência vai dizer respeito a quem eu considero humano, quem eu não considero humano, quem eu gosto mais, eu gosto menos, etc, 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 etc. E aí, por fim, então, colocada aí a importância angular da transcendência, vem a pergunta, ok, isso está muito bonito, está muito bacana, mas eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para identificar os meus propósitos? E muitas vezes, isso não é dado, não é visível, não é imediato. Realmente nem sempre é. Às vezes são perguntas que geram angústia, eu não estou entendendo. Como assim? Como é que eu posso tornar isto possível? Como é que eu posso realizar isso? Como é que eu posso corporificar isso na minha vida? Isso é tema para uma conversa um pouco mais ampla, para um debate um pouco melhor que a gente pode fazer a partir das suas questões, das suas observações que você pode deixar aqui para a gente poder ir aprimorando a nossa discussão, poder ir ampliando o nosso entendimento sobre essas questões. É isso aí.